Olá, tudo bem? Segunda-feira, dia 8 de abril, começo de semana. Segunda-feira aí com expectativa de muitos acontecimentos, né, no país, principalmente na área política, que pode diretamente influenciar, né, a vida, o dia a dia, a rotina do brasileiro, né? E nesse fim de semana fomos marcados aí por algumas notícias e teve manifestações. Pois é, manifestações que dividiram aí, né, poucas pessoas, né, é bom ressaltar antes, que não teve essa participação em massa, né, das manifestações neste fim de semana. Houve aqueles em que saíram à rua, né, saíram às ruas, melhor falando, já que não foi um só, né, com relação pedindo o Lula livre. Uma massa bem pequena, em algumas registradas aí em algumas cidades, e mais uma vez ficou registrado também que a grande população brasileira, a grande opinião pública, né, não compartilha desta mesma ideia, desse mesmo pensamento. Percebeu-se bandeiras do PT, partido de esquerda, e uma participação popular muito pífia. Muito pífia. Não se percebeu aí a população defendendo essa ideia que era o Lula livre. Aliás, é muito difícil tentar seguir essa linha de raciocínio, tentando libertar alguém que prejudicou, que tem o nome envolvido, que ficou aí constatado, segundo investigações, que lesou o país e, consequentemente, a nós brasileiros. E o PT, à frente, é aquele partido que é aquele paciente que está convalescendo, que está, infelizmente, devido à sua grande história, né, pelo país, a luta pelos trabalhadores, e de repente, ao se envolver, ter membros envolvidos com corrupção, perdeu a sua credibilidade, como eu já disse antes, em outras oportunidades, é aquela criança com o dedo sujo de chocolate que pegou o bolo na geladeira, apontando para o irmão. Não, foi ele, não sou eu. Pai, castiga ele, olha, é horrível. Então, independente aí que não podemos generalizar, existem pessoas, casos isolados de pessoas honestas, existem em todo lugar, mas o PT representa uma esquerda que o brasileiro não quer mais. Ficou isso explícito nas urnas, né? E a população até precisa de uma oposição. É natural, a democracia precisa de uma oposição. Natural, e é fundamental que tenha, porque quando temos uma oposição, isso, duas coisas, ou ela vai nos consolidar naquilo que nós estamos fazendo, né? Vai comprovar que estamos fazendo certo através de números, dados e fatos, ou nos ajuda a apontar o caminho certo, mas precisamos de uma oposição, mas não essa que o PT insiste através da imagem do Lula. Não tem como, já perdeu a credibilidade e o brasileiro precisa de uma oposição, né, comprometida com o povo e sem essa mancha da corrupção que o PT, infelizmente, se envolveu. Então, é um fato, é real, e isso não queremos mais. Se quisermos uma oposição diferente, temos que procurar uma nova oposição. Mas também tivemos aí aquelas manifestações em prol do Lava Jato, em prol também, entre aspas, ficou bem explícito, a favor do novo governo. Agora, segundo pesquisa desse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro caiu na sua avaliação, né? Caiu muito na sua avaliação popular, está perdendo apoio do empresariado, isso porque independente da esquerda, independente da oposição, que tem um dedo sujo apontando, independente que a esquerda oposicionista fique aí colocando defeito em tudo, o brasileiro não é criança. Então não vamos culpar também porque essa queda na popularidade se deve à esquerda, à imprensa. Não, tem nada a ver com isso, né? Meritocracia, infelizmente, completamos 3 meses e os ministros do presidente Jair Bolsonaro não disseram que vieram. 3 meses em que nós poderíamos ter uma avaliação de ministros comprometidos com dados, com metas, com projetos, né? Algo bem mais consolidado, num trabalho bem feito, numa preposição de algo positivo. Infelizmente, o que se viu até agora é a imagem de ministros perdidos, não sabem nem o que fazer, para onde andar, de que maneira, com exceção apenas e tão somente até agora do Sérgio Moro e
também do Paulo Guedes. São os dois ministros que dão sustentação ao governo Bolsonaro, porque possuem credibilidade, possuem aí uma demonstração de que estão trabalhando em cima de projetos para o país, têm metas bem consolidadas e explicam, sabem o que estão defendendo e explicam também o como fazer e de que maneira vão realizar. Infelizmente, ainda temos os filhos do presidente que interferem na opinião pública através da internet, com comentários que não acrescentam em nada, e o próprio presidente que, às vezes, com o despreparo que todos nós sabemos, nós já sabíamos desde as urnas, que estaríamos levando um candidato sem experiência, um candidato que não é conhecedor o suficiente para conduzir um país, apenas na grande vontade e compromisso moral e ético, apenas isso, né? E era pouco, mas acreditávamos que a sua equipe de notáveis, segundo ele, seria o suficiente. Mas até agora, infelizmente, equipe de notáveis mesmo, ninguém, com exceção apenas de um trabalho que vem sendo desenvolvido e até o momento bem feito através do Paulo Guedes e também através do Sérgio Moro. Não é lá grande, notável, mas podemos sentir a segurança e a confiabilidade necessária. Mas aí, vamos resumindo, geração mimimi. Com todo respeito, gente, com todo respeito, é uma infantilidade, é ser muito infantil, é uma demonstração, um certificado, um cheque assinado, né, de que a pessoa não tem argumento. Não tem argumento. É mimimi. Olha, estamos num país democrático. Tanto a manifestação da esquerda como a da direita é um direito democrático. Agora, quando nós não temos a capacidade de suportar qualquer tipo de argumentação contrária ao que nós pensamos, ou não temos habilidade o suficiente, ou até tenhamos habilidade suficiente e convicção do que nós queremos. Porém, nós não temos a habilidade necessária para conviver em sociedade. E conviver em sociedade e democracia é exatamente o respeito de convivermos com o diferente. Nós precisamos viver com o diferente. Não podemos dizer que, olha, o governo pensa assim, quem estiver pensando ao contrário é errado, é esquerda, é comunista. Gente, isso é infantilidade. Isso é ser muito infantil. Isso é mimimi. Eu não consigo mais, já falei antes, não consigo mais lidar com isso. Quando eu digo, isso é mimimi, é uma demonstração clara da minha infantilidade. Porque se estou convicto e eu não consigo respeitar que o outro pense diferente de mim, chamo de mimimi. Se uma pessoa inteligente e capacitada vem com argumentação diferente à minha, é mimimi. Se essa pessoa que pensa diferente de mim fica nervosa, bate o pé, grita, eu digo que é um comunista raivoso. Isso só demonstra o quanto eu falo de mim, não dele, com essa minha atitude de chamar de mimimi simplesmente o direito que ele tem. Então, é um direito do cidadão, ele pode falar o que ele quiser, pode trazer argumentações sólidas para que a gente possa debater. Não vai me convencer ou eu convencer ele, ou quem sabe possa me convencer, mas o respeito é fundamental. E a partir do momento que eu encerro uma discussão, chamando o outro de, isso é mimimi, é uma demonstração clara de infantilidade e que eu não sei respeitar a opinião dos outros. Ou elas aceitam a minha opinião, ou é mimimi, porque eu não aceito, é algo insignificante. Isso fala, uma atitude dessa fala mais de mim do que do outro. Então, geração, não dá. Eu já passei do peso da idade, de estar falando esse negócio de mimimi. Mimimi o quê? O outro falar o que eu não concordo? Vamos respeitar. Aliás, por falar em respeito, Alô, seu ministro Vélez, por favor, Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, e parece, segundo as informações do fim de semana inteiro, o senhor parece que está plantando o que colhe. Isso mesmo. O ministro até agora é um dos principais ministros de um dos principais ministérios desse país, fundamental para a evolução econômica, cultural, porque tudo parte da educação. Então, o ministro, que nem brasileiro mas isso pesa, isso é intolerância, isso é discriminação? Não. Existem no Brasil
pessoas de origens diferentes, oriundos das mais diferentes partes do mundo, né? Temos mexicano, colombiano, não vamos falar aqui a quantidade de pessoas, né, oriundas aí de outros países que moram aqui. Não é isso. Mas a partir do momento em que você vive no Brasil, torna-se brasileiro, você tem que se adaptar também à cultura brasileira e tentar se adaptar a falar a linguagem do brasileiro, compreender as suas necessidades, as suas vulnerabilidades, para buscar, então, a solução. E não foi isso que o ministro da Educação até agora fez. Ele está naquele hall dos ministros que não demonstraram para que vieram. É uma bobagem atrás da outra. Ele trata com uma certa soberba quando discrimina o brasileiro de uma forma generalizada. Quando ele quis implantar que se cantasse o hino com o slogan. Ele vem de uma parte dos países sul-americanos em que é cultural em que se faz do estadista, do presidente, do general ou líder daquele país um mártir na história. O Hugo Chávez, o Maduro, existe o Fidel Castro, são países em que na escola se tem uma foto enorme, né, no pátio da escola, dentro da sala de aula, e que o aluno tem que ficar ouvindo a história, cantando o hino, idolatrando aquele líder religioso. E nós falávamos tanto, né, que estavam catequizando os nossos alunos, os professores estavam implantando a ideologia de esquerda, e que vamos trocar 6 por meia dúzia. O ministro estava fazendo a mesma coisa com esse tipo de ideologia. E depois vem falar da ditadura brasileira, né, que aconteceu, e ele diz que tirar da história, negar a história, negar o fato, seria um absurdo. Então, ministro, de novo, faz assim, olha, realmente é de dar dor de cabeça o que o senhor vem fazendo e vem prejudicando, né? Aliás, para esclarecer ao ministro e àqueles que, infelizmente, são pessoas que se tornam cegas, passionais. Olha, o que vier do governo tá bom, porque eu odeio o PT, porque eu odeio a esquerda, o que vier tá bom. É que nem aquela mulher que sofreu tanto com o marido, né? Vai para o segundo casamento é pior, mas por orgulho, por vaidade, ela aceita, porque qualquer coisa é melhor do que, mesmo sofrimento, é melhor do que o do primeiro. E não dá para você, meu amigo brasileiro, ficar nesse tipo de comportamento que você tanto criticou, né? Você tem mais compromisso com sua ideologia do que com seu semelhante. Quantas pessoas estavam sofrendo aí com o governo de esquerda? Quantas pessoas estão sofrendo com o governo da direita? Mas você não consegue enxergar, você só consegue enxergar a sua ideologia. E a ditadura militar foi o período da política brasileira, está aqui, olha, no cantinho, que os militares governaram o Brasil entre os anos de 64 e 85. E muitas pessoas não negam isso. Nós tivemos situações assim na Alemanha, né, em que eles não negam. Olha o que eu estou falando. Na Alemanha, eles não negam. Aconteceu, né? Mas não tem como reverter isso. Vamos para frente, vamos tentar consertar e fazer diferente. Na Argentina, na Praça de Maio, muitas mães até hoje choram por seus desaparecidos na época da ditadura argentina. Não tem como voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo, mas tem como nós reconhecermos os nossos erros e seguirmos em frente, para não cometermos novamente. Então, no Brasil não foi diferente. Nós tivemos acertos e erros e acertos. Nós tivemos um período que o país cometeu erros. E cabe, então, a gente estar avaliando, não cometermos novamente, mas não negar o fato das pessoas que perderam suas vidas, das mães que perderam seus filhos, dos pais que perderam seus filhos, dos filhos que perderam seus pais, né? Porque, gente, se você vê um animal com tromba de elefante, com orelha de elefante, com marfim de elefante, que faz o mesmo som de elefante, é um elefante. É um elefante. Então, seria uma discussão imponderável. E nós não podemos passar aqui, né, por um momento tão importante do país para regredirmos
e discutíamos o que foi que nós jantamos no Réveillon de 85, de 74, de 16, o que se vestia em 30. Temos algo mais palpável, mais importante na nossa realidade, no nosso presente, e nós não podemos estar, né, parados no tempo discutindo. O que o ministro deveria estar discutindo, e que ele não mostrou até agora, é o seu compromisso com a educação. Infelizmente, ministro, o senhor ficou mais preocupado em sentar nessa cadeira e ficar falando de esquerda, de pensamento de esquerda, começou a falar de partidos de esquerda, de ideologia, enquanto o senhor estava aí gastando o nosso dinheiro e continua sentado aí gastando o nosso dinheiro, né, com o seu salário. O senhor está discutindo a importância da esquerda, da direita, o que o pensamento esquerdista com o de direita, e enquanto isso nossas crianças, olha, estão passando por isso aqui, ó, por isso aqui. E aí você pode dizer, mas isso foi uma herança deixada pelo PT. Sim, não podemos negar. O senhor quer o quê? Quer o PT que vem resolver? Então o senhor levanta da cadeira, pede licença e pega o presidente junto e vai embora. Porque se a gente quer e vai esperar que o PT venha resolver isso aqui, né? Se a gente quer que o PT venha discutir isso aqui, ó, como é que fica? Nós não podemos tratar com insignificância o sofrimento de alunos. Olha, enquanto o senhor está debatendo e não fazendo nada, as nossas crianças estão em estado aí calamitoso para estudar em salas sem nenhuma condição. Sabe aqueles containers, né? Aqueles que a gente já vê nos portos que carregam. Tem crianças estudando ali dentro. Teve um projeto aqui no Brasil de colocar os presos dentro desse container, porque não havia presídio suficiente. Os direitos humanos correram para dizer, não, vocês vão matar o cara lá dentro. Porque o calor não tem condição, é insalubre, não tem condição nenhuma. Porém, né, quando se trata dos alunos, cadê os direitos humanos que deveriam estar à frente disso aqui? Para não acontecer os nossos alunos em containers. O ministro, preocupado com a esquerda, com ideologia de esquerda, preocupado com o slogan, preocupado em discutir se houve ou não ditadura, enquanto nesse momento nossas crianças estão precisando de apoio, de mudança. Né? Infelizmente, a realidade é essa. Então, houve uma ideologia de esquerda nas escolas. Né? Tentaram colocar aqui uma extensão de Cuba, uma extensão da Venezuela, pensamento aqui, idolatria por Che Guevara, né? O Brasil precisa aprender que nossa história é diferente. Né? Já começa pela nossa colonização portuguesa. Nem espanhol nós falamos. A nossa cultura é totalmente diferente, é muito diferente. Somos influenciados por várias culturas em nosso país. Né? Afinal de contas, estamos num país de um mundo globalizado. Porém, não por isso nós vamos abraçar. Só que, quando nós conseguimos nos livrar dessa ideia de esquerda, dessa identificação com a esquerda que queriam empurrar a goela abaixo em nossos jovens, aí vem a direita e começa a fazer a mesma coisa. Quer dizer, olha, eles estavam errados. Isso é quase uma alienação parental. Né? Os nossos filhos estavam na escola e tinha um grupo dizendo Che Guevara, esquerda, Hugo Chávez, Fidel, a esquerda é diferente, porque a esquerda pensa no povo. E aí, de repente, não mais do que de repente, vem quem? Vem a direita. E aí nós trocamos 6 por meia dúzia. Ao invés de aprendermos a avaliar, a consolidar a nossa capacidade, né, de evolução e não de submissão, o que é que acontece? Vem o ministro e diz, vamos acabar com aquela ideologia, né, de idolatrismo, né, à esquerda. Vamos fazer esse povo agora pensar assim para com a direita. Quer dizer, uma alienação. É uma alienação quase que parental. Olha, seu pai não presta, quem presta é sua mãe não presta, quem presta é seu pai. Né? E é nisso que nós estamos vendo o país se tornar. Ou vermelho ou verde, ou preto ou amarelo. E nisso existe um conflito
subliminarmente estamos aí vivendo numa alimentação ao conflito de ideologia, ao conflito de intolerância, ao conflito de cores, razões. Estamos alimentando o conflito. Aqueles que gostam da ditadura contra aqueles que não gostam, ideologia daqueles que apoiam o presidente contra aqueles que não apoiam. Estamos vivendo, não é competitividade, não. Estamos simplesmente e puramente incentivando o conflito. Estamos trocando 6 por meia dúzia. Mas na maioria dos brasileiros estão abraçando essa ideia. Esse foi o reflexo da nossa eleição. Não se discutiu em tempo algum o que fazer, como fazer com a educação, o que fazer e como fazer com a economia, o que fazer e como fazer para gerar empregos, o que fazer e como fazer para a saúde. Até agora não vi o ministro da Saúde se manifestar. O que é que ele tem, o que é que ele está trazendo para acabar com essas filas nos hospitais, né? O que é que está sendo feito para agilizar a vida do mais carente? Todos os presidentes, inclusive Jair Bolsonaro, quando precisou, estava no hospital top, né? Podemos dizer assim na linguagem popular, referência mundial em tecnologia, em equipe médica, enquanto que o pobre continua sofrendo. Todos os presidentes, ex-presidentes, quando precisam, estão no melhor da saúde. Então, gente, acredito que nós estamos aí discutindo 6 por meia dúzia, o meu contra o seu, minha forma de pensar contra a sua, estamos ficando alienados. Temos que admitir, ter autocrítica. A partir do momento em que eu vou apoiar um cidadão ou uma ideologia, e esqueço que enquanto estou apoiando, existe um idoso precisando de ajuda, existem crianças abandonadas, o crime aumentando, pessoas morrendo nos hospitais. Tudo aquilo que eu observava e colocava como ponto de referência para criticar um governo, são os mesmos pontos que eu estou tentando empurrar para debaixo do tapete ou tentando justificar uma inércia por parte do governo atual. Uma falta de capacidade demonstrada diariamente. Até agora se fala em reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência não é o único pilar de sustentação desse governo ou de mudança da realidade do nosso país. Enquanto se tenta mudar a reforma da Previdência, existem aqui necessidades urgentes. Mas, ao invés de tratarmos dessas necessidades urgentes, estamos perdidos discutindo aí se o comentário da Damares, se o comentário do ministro do Turismo, se o ministro da Educação, os filhos, né, do Jair Bolsonaro com seus comentários, e aí quando não tem mais o que comentar ou argumentar, começa então a discussão de você está sendo contra porque você é de esquerda, porque você pensa diferente de mim. Aí muda-se o foco das discussões para a ideologia. Vamos discutir ideologia porque ideologia justifica tudo. Porque se você pensar diferente de mim, é por causa da ideologia e não porque realmente uma pessoa está morrendo no hospital por falta de cuidados. Quando você tenta questionar sobre a educação em nosso país e você não tem como me responder, né, de maneira correta, com argumentos, né, bem alicerçados, num lastro de possibilidades, você começa a simplesmente apontar mais o governo antigo, mais o PT, mais aquele. Muda-se o foco, entramos numa celeuma que não tem fim, discutimos bobagem, que não vai levar a nada, cansamos e deixamos o assunto por encerrado. Não é assim que se trata o nosso povo. Precisamos de resultados. Estamos cobrando resultados. Oposicionistas por si só já vão fazer isso, mas aqueles que apoiam o governo já estão sentindo na pele o reflexo de sim, eu te apoiei, eu apoio você, eu também sou contra corrupção, eu também sou contra qualquer tipo de atitude ou ação que venha prejudicar a nação, também concordo, porém, não por isso eu vou ficar calado, não por isso eu vou ficar sofrendo quietinho, não por isso eu vou ficar submisso. Eu preciso de resultados.
Então, não adianta, é como eu citei aquele exemplo, em que a mulher que sofria com seu ex-marido tem um novo casamento. Nesse novo casamento, o novo marido não dá atenção, o marido deixa a esposa passar fome, e quando ela vai reclamar, ele diz: olha, o seu ex-marido maltratava você sofria muito mais com ele. Então não me cobre nada. Tá achando ruim? Lembre de quanto você sofria antes. Isso é uma progressão de escravidão. Isso é submissão. Isso é totalitarismo. E nós não aceitamos mais. Então não vamos ficar presos a ideologias. Vamos procurar respostas. Um abraço então e a gente se encontra na próxima. Valeu. E fica aquele recado. Vamos acordar, Brasil.